Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Office Online, dando prosseguimento no módulo de Excel. Hoje a nossa aula ela vai tratar a respeito da parte de busca e filtragem de dados, né? Da parte de seleção de informações dentro da planilha. Essa é uma aula que ela vai contar com algumas ferramentas bem interessantes e extremamente úteis do Excel, principalmente quando a gente vai trabalhar com planilhas, com bases de dados muito grandes, né? Então, hoje a gente vai tratar aqui basicamente da ferramenta de classificação e filtragem de informações. Vamos trabalhar também a questão do congelamento de painéis. Eu vou explicar o que é o congelamento de painéis, para que ele serve, qual a utilidade dele. E o carro-chefe da aula, que vai ser a fórmula do PROC-V. PROC-V é uma fórmula já muito conhecida dentro do universo do Excel, uma fórmula utilizada aí há muito tempo para você fazer buscas relacionais dentro de planilhas, né? Mas vamos lá, um passo de cada vez. Então, primeiro, vamos começar com a questão da classificação e filtragem de dados, né? Você saber organizar os dados e aplicar filtros dentro da sua tabela para você melhor visualizar, você melhor encontrar aquilo que você quer. Então, aqui, ó, para a nossa aula de hoje, eu preparei aqui uma tabela, uma planilha, bem simples, bem básica. Ela está com poucas informações justamente para ficar mais fácil de visualizar os conceitos, visualizar o que as ferramentas fazem. Mas imagine que na maioria dos cenários do ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, você não vai trabalhar com planilhas muito superficiais, planilhas muito basiquinhas como essa. Essa ela está bem básica para tornar mais fácil o entendimento da ferramenta. Mas imaginem que vocês aí no futuro vão trabalhar com bases de dados bem mais volumosas do que essa. Vocês vão trabalhar com planilhas aí com linhas e linhas e mais linhas de dados. Vocês provavelmente vão trabalhar com planilhas que dentro de um arquivo você tenha várias planilhas, né, várias abas de planilha aqui embaixo. Então, essas ferramentas elas se tornam ainda mais úteis nesses casos, quando a gente trabalha com bases muito massivas de informação. Mas, como aqui é apenas de cunho didático, para a gente ver como a ferramenta funciona, então por isso que essa base está um pouquinho mais enxugada, que é basicamente para a gente ver como que a ferramenta se comporta. Então, primeiro de tudo, onde que eu localizo a ferramenta? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a aba de início, e a ferramenta de classificar e filtrar, ela fica aqui no final, ó. É esse filtro, esse funilzinho que fica aqui, classificar e filtrar. Ao clicar aqui, ele vai expandir essa árvore de opções e vocês vão ver que tem algumas opções aqui. Ah, para que serve isso aqui? O classificar é uma função do Excel que permite a gente ordenar os dados. Então, como vocês podem ver, ó, ele dá aqui a opção de ordem crescente e ordem decrescente. Basicamente, isso serve tanto para números quanto para letras. Então, eu ordenar em ordem crescente, ele vai basicamente ordenar do menor para o maior e de A até Z, em ordem alfabética. O decrescente ele vai fazer o caminho oposto, ele vai ordenar de Z para A e do maior para o menor. É isso que essa ferramenta faz. Como que eu utilizo ela? Ela é bem simples de ser utilizada, tá? Aqui no caso, assim, isso já fica de recomendação. Quando vocês forem montar uma tabela, uma planilha no Excel, uma boa prática é justamente vocês, ó, a primeira linha da tabela, ela ser o cabeçalho da tabela de vocês, ela ser o título, que tipo de informação aquela coluna está contendo. E por que eu digo isso? O Excel, ele entende, hoje o Excel, tanto o Excel da máquina, né, quanto o Excel online, ele já entende, ele já faz essa interpretação de que a primeira linha da sua tabela, da sua planilha, ela é uma linha de cabeçalho, ela é uma linha de título. Então ele não vai ordenar essa linha, ele vai ordenar o que está embaixo dela. Então essa primeira linha aqui, ó, ele já desconsidera ela na hora de ordenar, porque ele já interpreta ela
como um cabeçalho, como um título, o que de fato ela é. Então, como eu faço para ordenar esses dados que eu tenho aqui? Basicamente, vamos supor que eu quero ordenar a partir da coluna de nome. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação de nomes aqui. Como vocês podem ver, não está em ordem alfabética, tá misturado. E eu quero que esses nomes fiquem em ordem alfabética. Agora vamos lá. Eu posso sim, e como o Excel hoje ele já está mais inteligente, ele já entende que só de eu selecionar uma célula aqui, ele já vai fazer a ordenação dessa coluna aqui para mim. Mas vamos supor, não, eu quero delimitar exatamente a coluna que eu quero que ele ordene, ou a linha que eu quero que ele ordene. Então, ele vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, vamos selecionar aqui a coluna do nome. Venho aqui, clico, arrasto, seleciono todos os itens. Ou eu posso simplesmente clicar aqui em cima da coluna e ele vai selecionar a coluna inteira. Como depois da linha 11 não tem mais dado nenhum, é tudo vazio, tá tudo em branco, ele não vai ordenar. O Excel vai reconhecer que isso aqui é nulo, não tem nada aqui dentro, então ele não vai ordenar o que não tem nada. Então, posso simplesmente ou selecionar o espaço, clicando e arrastando, selecionando as células, né, a coluna inteira, ou eu posso só clicar em cima da coluna e ele vai marcar a coluna inteira para mim. Eu venho aqui no classificar e filtrar, vamos supor que eu quero que seja em ordem alfabética, em ordem crescente. Eu clico, ordem crescente. Percebam, ele abriu essa janela. O que essa janela quer dizer? Expandir a seleção. Encontramos alguns dados próximos à sua seleção. Deseja expandir o que está selecionado e classificar? O que o Excel está querendo me dizer com isso aqui? Eu selecionei a coluna B, a coluna do nome. Só que na hora de fazer a ordenação, ele ordenar para mim em ordem alfabética, ele entendeu que, opa, existem outras colunas com informações do lado. Então ele está perguntando para mim se ele quer que ele ordene também essas colunas. E o que ele vai fazer? Ele vai ordenar as outras colunas também em ordem alfabética? Não. O que o Excel entende nesses casos? Aqui no caso, observem, por exemplo, essa linha aqui, ó. ID 101, nome Ana Silva, departamento vendas, cargo consultor, salário 4.500, data de admissão 15 de março de 23. Tá? Considerem essa linha de informações. Quando eu vou ordenar uma coluna, o Excel, ele verifica se não tem nada do lado dessa coluna. Nenhuma informação aos lados dessa coluna que eu estou querendo ordenar. E ele me faz essa pergunta. Se eu quero que ele expanda a seleção e ele classifique também os outros dados. E o que isso quer dizer em termos simples? Basicamente, ele entende que aqui onde eu estou ordenando, aqui na Ana Silva, ele entende que esse ID 101 é o ID da Ana Silva, que o departamento de vendas é o departamento da Ana Silva, que o cargo de consultor comercial é o cargo da Ana Silva. Então ele entende que essa linha aqui, as informações que estão ao lado da Ana Silva, na mesma linha que ela, são todas informações referentes a ela. Porque no caso, aqui no caso, se eu clicar aqui, escolher apenas classificar, o que ele vai fazer para mim? Ele só vai ordenar em ordem alfabética essa coluna e ele não vai reorganizar a planilha para mim. E na maioria dos casos não é isso que a gente quer. Porque uma planilha ela nada mais é do que uma relação de informações. Ela é um conjunto de informações que está me dizendo está me informando qual a relação de uma informação tem com outra. Por exemplo, aqui nessa planilha, eu tenho a informação de um código de identificação de um funcionário, eu tenho qual departamento ele trabalha, qual o cargo que ele tem, qual o salário que ele recebe. Eu tenho uma gama de informações que são pertinentes a um funcionário que está dentro dessa tabela. Então, quando eu vou ordenar, eu vou aplicar um filtro, eu quero que as informações pertencentes àquele funcionário sejam mantidas, porque se eu só ordenar a coluna do nome em ordem alfabética, eu vou só trocar aqui a ordem dos nomes, mas o restante da minha planilha vai permanecer igual. Eu vou misturar as informações, eu vou misturar os dados, eu vou perder
a veracidade, a verdade por trás do que está nessa tabela. E isso não pode acontecer. Então, tenham em mente que toda vez que vocês forem classificar, forem ordenar os dados de uma coluna, óbvio, salvo algumas exceções em que vocês querem em que o intuito seja realmente só ordenar em ordem alfabética e o que está nas outras colunas não importar a ordem, mas salvo casos bem específicos, vocês sempre vão querer expandir e classificar para que ele faça a ordenação da tabela, da coluna que vocês especificaram e reordene e reordene também aquilo que está no entorno, porque ele entende cada linha como um conjunto de informações. Vamos lá? Eu vou clicar aqui, ó, expandir e classificar. Percebam que ele já mexeu na planilha, ele reordenou a planilha para mim. Aqui, ó, como eu disse, a primeira linha, perdão, ele não mexeu, porque o Excel já entende que é uma linha de cabeçalho, é uma linha de título. Então ele não entra no quesito de ordenação e filtragem. Aqui, ó, ele ordenou para mim a coluna nome em ordem alfabética. Agora, ó, Ana Silva, Beatriz Costa, Carlos Souza, Fernanda Ribeiro, Juliana Lima. Ele já ordenou para mim os nomes em ordem alfabética. E ele fez também a questão da classificação. Ele considerou que cada linha do jeito que estava antes era informação referente a essa coluna. Então, por exemplo, no caso da Ana Silva, a Ana Silva ela pertencia ao departamento de vendas, tinha o ID 101, cargo consultor, isso ele manteve. E o mesmo vale para os outros. Ele reordenou a planilha inteira para mim, para que os dados, a veracidade continuasse. Então, no caso aqui, a Beatriz Costa, ela tem o ID 103, ela é do departamento de marketing, coordenadora de criação. E o mesmo vale para os outros, que nem, por exemplo, ó, aqui, o ID 108, o Lucas, não está em ordem numérica, não está em ordem de crescente ou decrescente, tá meio como se fosse aleatório. Mas isso é algo importante porque a tabela, a classificação, ela manteve a veracidade das informações. Quando a gente coloca informação numa tabela e a gente aduz que as informações que nós estamos colocando lá estão corretas, num momento futuro, onde a gente for precisar buscar, manipular os dados que estão nessa tabela, nessa planilha, a gente quer que a veracidade dos dados seja mantida. O dado ele tem que ser sempre verdadeiro, ele tem que ser sempre legítimo. Eu não posso adulterar o dado. Então, por isso que na hora da gente fazer classificação e filtragem de dados, é muito importante a gente se atentar a isso. A gente não reordenar a planilha só com base em um único ponto dela. Se a gente reordena uma coluna, as demais também têm que ser reordenadas para manter a fidelidade da informação. Então, se eu vou classificar a coluna, por exemplo, do departamento por ordem alfabética, eu quero que ele reordene também todas as outras. Porque eu não quero que, por exemplo, aqui vamos supor, em ordem alfabética, o que ficaria primeiro aqui seria o financeiro, que no caso, o funcionário que está no financeiro é o Ricardo. Se eu só reordenar por ordem alfabética essa coluna e não reordenar as demais, não classificar as demais, o financeiro vai vir aqui para cima. Só que o Ricardo vai constar para mim como se ele estivesse em outro departamento. E aí eu já alterei a veracidade da informação que está dentro da planilha. E isso é problemático. Então, sempre que for classificar dado, for ordenar dado dentro de planilha, expandir a seleção. Vamos fazer com o salário agora? Vou marcar a coluna do salário, vou vir aqui classificar e filtrar, quero ir em ordem decrescente agora, eu quero do maior para o menor. A mesma janelinha de novo. Ele pergunta se eu quero expandir a minha seleção de ordem para ele reordenar com base nos dados que estão no entorno. Eu vou clicar, expandir e classificar, e ele reordenou a planilha para mim. Ele colocou para mim o salário do mais alto para o mais baixo, mas ele também manteve a veracidade das informações. Ele também reordenou aqui com base no que estava no entorno, para que eu não perdesse a veracidade das informações que estão aqui, tá? Isso
é muito importante dentro do gerenciamento de planilha, do gerenciamento de tabela. Outra questão aqui que nós podemos utilizar são os filtros. Os filtros nada mais é do que uma ferramenta para você escolher e selecionar exatamente aquilo que você quer ou não quer ver. Como que funciona o filtro? Vocês vão vir aqui, ó, clicar, classificar, filtrar. Vocês vão ver que automaticamente o Excel ele colocou essas caixinhas do lado aqui dos títulos das colunas. Quando eu clico, por exemplo, aqui ó, no nome, ele vai abrir aqui para mim algumas opções. Eu posso classificar a coluna aqui por dentro também, a mesma opção de classificar que tem aqui, ele me abre aqui também, eu posso fazer isso por aqui dentro também. Tem o modo de exibição da planilha, que eu posso configurar diferentes formas de visualizar a planilha, como que ela quer aparecer para mim, mas não vamos mexer nisso agora. Tem alguns filtros de texto que eu posso alguns filtros de texto, que é como se fossem formulazinhas que eu posso colocar aqui e utilizar, por exemplo, é igual a, e eu dou uma informação, ele vai buscar para mim aquilo que é igual à informação que eu digitei. E a gente tem aqui todas as informações que estão debaixo dessa coluna. Então, por exemplo, aqui na coluna do nome, eu tenho uma linha com Ana Silva, uma linha com Beatriz Costa, uma linha com Marcos, uma linha com Mariana. São todas as informações que estão abaixo da coluna. Eu posso aplicar o filtro por elas também. O que acontece aqui se eu marcar e desmarcar essas caixinhas? Elas estão todas selecionadas, então eu estou visualizando todas as informações da coluna. Vamos supor que, por exemplo, eu só quero visualizar a linha da Fernanda. Eu marco aqui a linha da Fernanda, aqui ó, ao selecionar e aqui a caixa desmarcar tudo, ele marca e desmarca todas as opções. Eu cliquei aqui, desmarquei todas, são todas em branco. Agora vamos supor que eu quero ver só a linha da Fernanda. Eu clico aqui, ó, Fernanda Ribeiro. Aperto aplicar. Pronto. Todas as outras linhas, o Excel ele ocultou. Elas não sumiram, elas não desapareceram, elas não foram deletadas, elas só estão ocultadas. Ele ocultou essas linhas, ele escondeu essas linhas para que eu visse só aquilo que está no filtro. Então ele está mostrando para mim só a linha da Fernanda. Quero tirar o filtro. Tá vendo aqui, ó? O filtro ele está aplicado nessa coluna. Ele vai ficar com esse filtro, com esse funilzinho verde aqui. Eu vou clicar nessa caixinha de novo. Eu posso vir aqui apertar selecionar tudo e aplicar, ou eu posso vir aqui limpar filtro no nome. Aperto aqui limpar filtro, ele vai tirar todas as configurações de filtro que estava aqui e volta a planilha para o estado normal. Quero aplicar um filtro no departamento. Eu clico em departamento. Vamos supor que eu quero ver só os funcionários que são do TI. Eu aperto aqui em TI, clico em aplicar e pronto, ele vai mostrar para mim só os funcionários que são do departamento de TI. Ele vai aplicar um filtro com base naquilo que eu tô especificando na coluna. Então aqui ó, eu tenho o Carlos e o Marcos, que eles são do departamento de TI. E assim funciona a ferramenta de filtros. Que no caso também eu posso digitar um texto. Vamos supor que eu digite o texto, eu posso digitar, vamos supor, ele vai aqui, eu estou usando a coluna de departamento. Óbvio que se eu digitar um texto que não contém aqui, por exemplo, diretoria, ele vai dar como nenhuma correspondência e ele não vai nem deixar eu aplicar, porque não é um filtro aplicável, não tenho nenhuma informação nessa planilha que remeta a isso que eu escrevi. Então ele não deixa eu aplicar esse filtro porque seria um filtro inválido. Eu só consigo aplicar filtros que funcionem para aquilo que contém dentro da planilha. Eu não posso pegar uma informação que não contém dentro dela e querer aplicar um filtro para ela. Então, a melhor forma da gente aplicar filtro aqui, no caso de bases de dados mais simplificadas, é justamente essa. É eu vir aqui e selecionar aquele tipo de informação que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver só quem é do financeiro, só quem é do marketing, só quem é do RH. Eu aplico aqui, marco o que eu quero ver, vamos supor, eu quero ver só o que é do RH e o que é da logística. Marquei as duas caixinhas, aperto aplicar. Pronto, ele mostra para mim quem é do RH, quem está no departamento de RH e quem está na logística. E assim funciona os filtros. Óbvio que nem, como eu disse, existem outras aqui, essas outras opções de filtragem, que você pode buscar com fórmulas. Aqui já é interessante vocês utilizarem
quando você trabalhar com bases de dados mais volumosas, dados mais um número maior de informações. Que aqui vocês precisam, talvez vocês muito provavelmente vão trabalhar com planilhas em que vocês não sabem a totalidade do que está ali dentro. Às vezes vocês vão abrir lá, tem uma relação de, ou mesmo uma relação de funcionários, mas vocês abrem lá, tem uma relação de funcionários que tem 300 funcionários, 300 nomes de funcionários lá dentro. E aí você não sabe exatamente aonde está a informação que você quer. Você pode usar esses filtros para tentar localizar. É uma opção. E lembrando que os filtros, eles são uma ferramenta visual, é para você ver só aquilo que você deseja enxergar, tá? Então aqui é no caso para você tornar a sua busca e a sua visualização de dados mais limpa. Porque vamos lá, é muito mais fácil eu colocar um filtro daquilo que eu quero enxergar do que eu ficar tentando. É que aqui no caso, como é uma planilha pequena, uma base pequena, então ainda está fácil de enxergar, mas numa base onde você vai ter aí 500 dados dentro da planilha, fica mais complicado, é mais chato, é mais difícil eu localizar um dado específico tendo que olhar ponto a ponto da planilha. É muito mais fácil eu utilizar a ferramenta de filtros, ferramenta de ordenação para tentar localizar. Outro ponto da nossa aula de hoje é a questão, também pensando nesse lado da visualização da planilha, é a questão do congelamento de painéis. O congelamento de painéis, ele fica aqui nessa aba, ó, o exibir. Esse primeiro item aqui, ó, congelar painéis. O que é o congelar painéis? Em suma, eu vou dizer para o Excel linhas e colunas que eu quero que ele trave, que eu quero que ele congele, para que a hora que eu rodar a planilha desse jeito aqui, eu descer, subir, arrastar para a esquerda e para a direita a coluna, se tem alguma linha ou alguma coluna aqui que eu quero continuar vendo, eu quero que essa linha ou essa coluna trave, eu continue vendo ela, independente de para onde eu vou correr com a planilha. Então aqui, ó, congelar painéis. As opções que a gente mais vai usar é linha superior e primeira coluna, principalmente linha superior. Como eu disse, a linha superior, ela na maioria dos casos vai ser um cabeçalho. Então, numa base de dados muito grande, em que eu tenho aí 1000 linhas de informação, e é uma planilha que eu não estou familiarizado, eu não sei exatamente o que está em cada, qual é o tipo de informação que está em cada coluna, é de bom tom eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, linha superior, percebam, o Excel ele já traçou, ó, como se fosse uma linha cinza, logo abaixo da primeira linha. Isso quer dizer o quê? Que essa linha está congelada. Ó. Percebam que eu vou descendo com a planilha, eu vou descendo com a tabela, essa linha ela continua congelada para mim. Eu continuo vendo ela independente para onde eu corro com a planilha. Aqui agora o mesmo não se aplica para a coluna, porque eu estou correndo ela para cá, eu estou correndo ela para a direita, ela vai sumindo. Mas vamos supor que mas a linha, quando eu mexo com a planilha na vertical, a primeira linha está travada. Para que as informações, para que eu consiga continuar visualizando as informações do que está na coluna. De novo, isso aqui é uma ferramenta muito voltada e muito útil para o que está em planilhas de grande volume. E eu posso fazer o mesmo com a primeira coluna. Às vezes você vai ter casos que a primeira coluna ela também é como se fosse uma coluna de título, uma coluna de referência. Então, às vezes, dependendo da situação, eu preciso continuar visualizando o que está nela conforme eu vou arrastando. Porque é uma planilha, vamos supor que verticalmente ela tem poucas colunas, mas ela tem muitas linhas. Ou o contrário, ela tem muitas linhas, mas poucas colunas. Então aqui eu vou arrastando para o lado, ó, eu continuo vendo a coluna congelada. E aqui, no caso, o que a gente mais vai usar vai ser travamento da linha superior e da primeira coluna. Aqui tem o botão de descongelar painéis, eu clico aqui, ele vai descongelar tudo que estava congelado e volta a planilha para o estado normal. E aqui eu também consigo aplicar congelamentos em trechos específicos. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, vamos supor, eu selecionei a coluna C. Eu venho aqui congelar a seleção, ele vai congelar o que está selecionado. Então, se eu selecionei a coluna C, ele vai congelar o que está da coluna C para trás.
Basicamente assim que ele funciona. E aqui eu também tenho a funcionalidade de arrastar o congelamento. Então a linha do congelamento está aqui, eu posso simplesmente arrastar ela para outra coluna. Então beleza, eu arrastei ela para a coluna E. Então tudo que está da coluna E para trás está congelado. E o mesmo vale para as outras linhas, para linhas na horizontal. E aqui eu posso ir ajustando o congelamento de painéis conforme a minha necessidade, conforme o que eu preciso visualizar. Agora a gente vai para o que é assim uma das principais ferramentas do Excel, uma das principais funcionalidades do Excel, que é a função do PROC-V. O PROC-V, assim como o classificar e o filtrar, ele engloba uma ferramenta para você buscar dados dentro da planilha. Aqui é uma base de dados, como eu disse, uma base de dados pequena, mas o PROC-V, dentro de planilhas muito grandes, ele é um aliado muito poderoso, porque o PROC-V ele não é meramente uma fórmula para você encontrar uma palavra, encontrar um número dentro da planilha. O PROC-V ele vai fazer basicamente o trabalho de fazer uma busca relacional. Então, por exemplo, com o PROC-V, aqui no caso dessa planilha aqui, eu conseguiria, por meio dessa fórmula, descobrir qual é o funcionário que está relacionado com um determinado ID. Vamos dar um exemplo? Então, como funciona o PROC-V? Vocês vão pegar alguma célula em branco, eu vou utilizar essa aqui na coluna H, vou digitar igual PROC-V. E aqui, ó, o Excel hoje, ele já dá muita coisa mastigado pra gente, ele já vai explicando passo a passo como a fórmula funciona, ó. PROC-V, retorna o primeiro resultado da pesquisa e uma lista vertical. Então, eu posso clicar aqui, ó, ele já abre aqui para mim, abre um parênteses, e aqui ele me dá quais informações precisam estar contidas na fórmula para a fórmula funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou informar aqui é o valor procurado. Então, eu quero que ele encontre para mim, então no caso aqui, vamos supor que aqui, eu tenho aqui a coluna de ID. Vamos supor que eu não sei qual é o funcionário referente a cada ID, e eu quero descobrir isso. Vamos supor que eu tenho uma planilha, ela é muito grande, ela está muito bagunçada, e eu tenho, sei lá, eu tenho um número de ID. Só que eu não sei qual é o funcionário referente àquele ID. Vamos supor que eu quero achar o funcionário referente ao ID 101, ao ID 104, perdão. Eu venho aqui, ó, então eu quero localizar a busca que eu quero que ela seja feita com base no ID 104, que é o que está na célula A6. Vou dar um ponto e vírgula. Matriz tabela é aonde o Excel vai buscar a informação. Matriz tabela nada mais é do que a planilha onde eu estou trabalhando, a planilha da onde eu quero que essa informação seja localizada. Então, aqui no caso, eu vou dar a planilha inteira para ele. Então, aqui no caso, ele vai buscar para mim essa informação. A informação que eu quero que ele localize, ela está contida a partir da célula A2 até a célula F11, que é essa célula aqui, ó, é a última célula da planilha. É a primeira célula aqui de cima, a última célula aqui de baixo. Ah, mas por que você não pegou, já começou no A1? Porque, lembrem, a primeira linha é cabeçalho. Eu não quero que ele busque para mim a informação no cabeçalho. Eu quero que ele busque no que está abaixo. Eu quero que ele busque no que está dentro das colunas. O título da coluna, eu não preciso que ele busque nada. Vou dar outro ponto e vírgula. Ele já muda aqui para mim, ó. Agora ele quer que eu informe o número de índice da coluna. O que é o número de índice da coluna? É a coluna onde a informação vai estar localizada. Então, por exemplo, eu tenho o ID do funcionário. Beleza? Eu quero descobrir qual é o nome referente àquele ID. Qual é a coluna aonde estão os nomes? Qual é a coluna onde estão os nomes? É a coluna B. Só que aqui, ó, percebam, o PROC-V, ele não vai trabalhar aqui nesse campo, eu não posso simplesmente digitar B ou coluna B. Ele não entende assim. Ah, mas como é que ele entende então? Cada coluna dessa aqui, ó, ele vai entender como um número. E é sequencial. A coluna A é a coluna 1, coluna B é a coluna 2, coluna C é a coluna 3, D é a coluna 4 e assim vai. Então aqui no caso, eu tenho a coluna do nome. A coluna do nome é a coluna B. Ela é a segunda coluna. Então, ela é a coluna 2. Venho aqui e digito 2. Dou mais um ponto e vírgula. E aqui vem a última informação da planilha. E aqui é um valor lógico, verdadeiro ou falso. O que é o verdadeiro e falso no PROC-V?
O verdadeiro, ele vai fazer uma busca desse valor e ele vai me dar uma correspondência aproximada. Ele vai buscar algo que seja parecido com aquilo que eu estou querendo. Então, aqui no caso, eu quero achar uma informação que esteja dentro dessa tabela, especificamente na coluna 2, que seja referente a essa informação da célula A6. Se eu marcar como verdadeiro, ele vai me dar uma busca aproximada. Ele vai tentar encontrar qualquer valor que seja minimamente próximo a isso que eu estou buscando. O falso não. O falso eu vou querer a correspondência exata. Eu quero exatamente a informação referente àquele ID. Então, na maioria dos casos, a gente vai acabar colocando falso, porque eu quero a informação específica. Eu quero a informação exata. Então aqui eu vou colocar falso, porque eu quero exatamente o nome referente àquele ID. Venho aqui, fecho parênteses e dou um Enter. Opa, ele trouxe aqui para mim um nome. Ele buscou para mim informação, ó. Aqui, ó. Então aqui eu estou fazendo uma busca da célula A6, que é o ID 104, fazendo uma busca nessa tabela todinha aqui. Na coluna 2, que é a coluna nome, que eu quero descobrir qual é o nome referente a esse ID, e eu quero o valor exato, eu quero a referência exata do que está relacionado a esse ID. Ele foi e buscou o Ricardo Alves, que é o correspondente. Ele vai fazer uma busca por correspondência, por assim dizer. É isso que se trata o PROC-V. Eu tenho uma informação e eu quero, a partir dessa informação que eu tenho, achar outra. É isso que o PROC-V faz. Vamos fazer outro exemplo? Vamos pegar aqui, agora eu quero descobrir o salário. Então agora eu tenho aqui PROC-V, abre parênteses, qual a informação que eu quero buscar? Com base em quê? Vamos supor que eu quero descobrir o salário do Carlos. Então, ele vai buscar, então, beleza. Eu quero que com base nesse valor aqui, no que está na célula B3, eu quero que você procure para mim, nesse intervalo, que é a minha planilha inteira, a minha tabela inteira, vai procurar para mim a informação nesse intervalo todo. O salário é a coluna E. E é a quinta coluna, ou seja, na coluna 5. E eu quero o valor exato, falso. Fecho parênteses, dou um... Então, aqui, me perdoem, eu acabei cometendo um erro. Aqui, no caso, é algo que eu esqueci de salientar. O PROC-V, ele funciona com base na primeira coluna à esquerda da sua planilha. Então, para você fazer buscas utilizando o PROC-V, você precisa utilizar como primeiro dado, como base para a fórmula, para o Excel fazer a busca, a primeira coluna à esquerda da planilha. Então, aqui no caso, usando o PROC-V, eu não consigo fazer busca a partir de uma coluna diferente da primeira. Então, eu só consigo fazer buscas oriundas do ID. Então, no caso, se eu quiser procurar um salário, como eu tinha dado o exemplo, PROC-V, eu tenho que usar como base algum índice aqui, algum número dessa primeira coluna. Se eu tentar usar qualquer outra informação de outra coluna, a fórmula dá errado. Ele precisa necessariamente buscar da primeira coluna que está à esquerda. Então, vamos supor que eu quero, sei lá, o salário de quem está no ID 109. Então, ele aqui, A9. Eu vou dar a informação da tabela para ele, do A2 até o F11. Eu quero que ele busque na tabela inteira. Opa. Aqui, o salário, ele está na coluna E, que contando é a quinta coluna, ou seja, a coluna 5. E eu quero que seja falso. Eu quero que ele busque o valor exato. Fecho. 3.800. 109, 3.800. Lembrando, aqui parece tudo muito óbvio, parece que, nossa, que é muito simples, seria mais simples eu olhar na tabela e já dizer qual é. Mas, de novo, isso aqui é uma base bem simplificada só para uso didático, tá? Essas fórmulas, essas funções, elas têm muito mais utilidade em planilhas maiores, em planilhas mais volumosas. Então, tenham isso em mente. Essas ferramentas, vocês vão acabar notando maior usabilidade delas quando vocês trabalharem com volumes de dados maiores. E, sendo bem sincero, vai ser a maioria das tabelas que vocês vão trabalhar
no mundo corporativo, tá? Essas tabelas com poucas linhas, com pouca informação, são muito raras. A maioria das tabelas elas vão ter mais e mais e mais informações para vocês trabalharem. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e caso você tenha começado por essa aula, não se esqueça também de ir ver as demais aulas e estamos aí para mais uma tomada aí no nosso módulo de Excel do Microsoft Online. É isso, muito obrigado. Bons estudos para todos vocês.